Olá a todos, meu nome é Felipe, eu sou médico radiologista, atuo principalmente na área de neuroradiologia, radiologia da cabeça e pescoço. Hoje eu vou continuar aqui com a apresentação que se propõe a ser um guia de sobrevivência para o plantão, em relação ao segundo assunto, que é a avaliação por imagem no traumatismo crânioencefálico. Eu vou apresentar aqui a forma como eu avalio esses exames. Você pode avaliar de diversas maneiras diferentes, desde que você veja todas as estruturas, e a avaliação que eu faço é de fora para dentro. Então eu avalio primeiramente as partes superficiais, depois avalio as estruturas ósseas, em seguida os espaços extraaxiais e por último o parênquima encefálico. Cada um desses compartimentos é formado por estruturas diferentes que apresentam densidades diferentes, então existem janelas de avaliação que auxiliam na identificação de alterações em cada um desses compartimentos. Em relação às partes superficiais, eu acho que é bastante útil quando a gente utiliza a janela de abdômen, que vem padronizada nos vários PACs. É uma janela que é muito útil para avaliação das partes superficiais. Em seguida, avalio as estruturas ósseas. Idealmente, aqui a avaliação ela é feita quando você tem imagens já reconstruídas com algoritmo para osso. Caso você não tenha, você vai ter que janelar o exame para obter a janela óssea. Na sequência, avalio os espaços extraaxiais, utilizando algo que às vezes é chamado na literatura de janela subdural, entre aspas, mas que na verdade é uma janela que é bastante útil para avaliação de todo o compartimento extraaxial e não apenas do espaço subdural, como diz o nome. Em seguida, avalio o parênquima encefálico, utilizando a janela habitual para parênquima e também uma janela para AVC. Aqui é um resumo sobre as principais alterações que a gente busca em cada uma das janelas utilizadas e nas várias etapas de avaliação do exame. Bom, inicialmente, utilizando a janela de abdômen, que é a janela utilizada para avaliação das partes superficiais, a gente procura a densificação do subcutâneo, hematoma subgaleal, cefalohematoma, áreas de laceração e alterações intraorbitárias. A densificação do subcutâneo é isso que a gente observa aqui nessa paciente de 37 anos, que tinha história de queda da própria altura. Então a gente vê que ela tem um certo aumento das partes moles superficiais aqui na região frontal à esquerda e essa densificação nessa mesma topografia. E esse achado acontece justamente aqui na região da pele e logo abaixo da pele, que é onde fica o tecido subcutâneo. Então é uma alteração mais superficial. Isso é diferente desse outro caso, que é um hematoma subgaleal, então diferente da densificação do subcutâneo que a gente via no exame anterior como algo mais superficial, no hematoma subgaleal a alteração a gente observa um pouco mais profunda, que aparentemente estabelece um contato com o osso aqui no exame de imagem. A gente não enxerga aqui, né, nessa imagem especificamente, porque o algoritmo aqui, a janela utilizada aqui é a janela de abdômen, assim como eu mencionei, e não a janela óssea, mas a gente sabe que aproximadamente nessa região a gente tem uma parte da sutura e a gente vê que esse hematoma ele ultrapassa esse nível da sutura. E essa é uma característica dos hematomas subgaleais, eles podem ultrapassar as suturas, diferente de outros tipos de alterações superficiais que eu vou mostrar a seguir. O próximo tipo é o cefalohematoma. O cefalohematoma, diferente do hematoma subgaleal, é uma coleção que fica abaixo do periósteo, é uma coleção subperiosteal. Assim como o nome já indicava, hematoma subgaleal, que era o caso anterior, a gente tinha uma coleção hemática que ficava abaixo da aponeurose muscular. Nesse caso, a coleção não está abaixo da aponeurose muscular, ela está abaixo do periósteo e, consequentemente, ela fica restrita à topografia de um determinado osso. Então, elas não cruzam as suturas como o hematoma subgaleal podia cruzar. Aqui é uma reformatação tridimensional direcionada para avaliação de superfície,
mostrando esse abaulamento aqui desse caso, né, essa paciente tinha esse abaulamento na região biparietal. Os cefalohematomas, eles são mais frequentes em recém-nascidos e estão geralmente relacionados ao trauma durante o trabalho de parto. Então é um tipo de alteração que a gente vai procurar principalmente quando o exame que a gente está avaliando é o exame de um recém-nascido. Outro tipo de alteração nas partes superficiais são as lacerações. Aqui a gente nota um certo aumento das partes moles superficiais aqui na região occipital, que era justamente o local de trauma dessa paciente, e a gente vê uma descontinuidade das partes moles superficiais, que é compatível com uma área de laceração das partes moles. Outras alterações possíveis são as alterações intraorbitárias. Aqui a gente tem esse conteúdo gasoso que está localizado na região palpebral, e isso aqui é chamado de enfisema palpebral. É um enfisema de subcutâneo, como a gente observa às vezes em outras regiões do corpo, mas aqui acometendo especificamente a região palpebral. Aqui é importante que seja observado que algumas vezes a gente pode encontrar pequenos focos gasosos na interface entre a pálpebra e o globo ocular. E muitas vezes é só um pequeno acúmulo aéreo mesmo, que ficou ali abaixo da pálpebra no momento da aquisição do exame. Mas principalmente com essa extensão que a gente vê aqui, sabendo que esse é o local do trauma, a gente assume que isso seja um enfisema palpebral e não um mero acúmulo de ar abaixo da pálpebra. Todas essas alterações de partes superficiais que eu mencionei, então as densificações de subcutâneo, hematoma subgaleal, cefalohematoma, as áreas de laceração nas partes superficiais e as alterações das partes moles aqui superficiais na região orbitária / periorbitária, elas são importantes porque isso vai direcionar a nossa avaliação nos próximos passos da análise do exame. Então, se um paciente tem uma alteração como essa, a gente vai ficar bem de olho no que está acontecendo aqui nas estruturas ósseas adjacentes, procurar alguma fratura em relação não à órbita, mas ao crânio, conforme a gente via aqui nas outras imagens. A gente vai procurar principalmente por alterações como fraturas aqui logo abaixo do local onde a gente tem essa alteração das partes moles superficiais, e também verificar o que está acontecendo no local do contragolpe, que seria o local diametralmente oposto ao local do golpe, que é o local em que a gente caracteriza as alterações de partes moles superficiais. Dando prosseguimento, então, a próxima etapa é a avaliação das estruturas ósseas. E assim como eu disse, repetindo, a gente vai tentar olhar todas as estruturas ósseas, mas a gente vai olhar ainda com mais atenção as áreas próximas aonde a gente encontrou alteração das partes moles superficiais na etapa anterior da avaliação. Então aqui a gente vai procurar fraturas no crânio, fraturas na face, nas mastoides, na base do crânio, nas demais estruturas da base do crânio e na região da transição crânio-cervical, principalmente nas primeiras vértebras cervicais. Com relação às fraturas do crânio, elas podem ser classificadas de várias formas. Elas podem ser classificadas em fraturas que acometem a calvária, que é a calota craniana, ou a base do crânio, em fraturas simples ou cominutivas, de acordo com quantos traços de fraturas a gente tem, em fraturas abertas ou fechadas, levando em consideração se há ou não uma comunicação com espaços aéreos, tais como as células das mastoides ou com as cavidades paranasais. Podem ser classificadas ainda em completas ou incompletas, levando em consideração se ela pega toda a tábua óssea, as duas tábuas ósseas, externa e interna, e a díploe, ou se pega apenas uma das tábuas ósseas, geralmente a externa. E classificadas também de acordo com a morfologia, se são lineares, se apresentam uma depressão, também chamada de afundamento ósseo, ou se apresentam um aspecto de elevação óssea no local da fratura. Aqui eu apresento um paciente pediátrico que havia sofrido um trauma recente, e a gente encontra uma fratura que apresenta uma área de depressão ou afundamento ósseo,
no osso parietal direito. E esse mesmo paciente, quando a gente olhava os cortes um pouco mais acima, a gente via uma outra fratura que podia ser caracterizada como linear, levando em consideração a morfologia. Uma dica que ajuda muito na avaliação das fraturas, que é o grande pulo do gato, é a utilização das reformatações tridimensionais, das reconstruções 3D voltada para a avaliação das estruturas ósseas. Então, essa fratura aqui, que tem inclusive um afundamento ósseo, ela não passaria desapercebida, provavelmente por ninguém. E essa outra aqui até não é das mais sutis, ela tem um mínimo afastamento aqui entre as extremidades, nada muito significativo, mas que ajudaria na identificação dessa fratura. Mas às vezes você está avaliando esse exame de madrugada, você está com sono, você ficou emocionado porque você já encontrou essa outra fratura aqui embaixo, mais proeminente, e essa outra poderia passar desapercebida. Então, por isso que as reformatações tridimensionais ajudam muito, porque aqui a gente vê com uma facilidade grande tanto essa fratura com afundamento ósseo, que já era observada aqui, quanto com uma facilidade maior a fratura linear, comprometendo um pouco mais superiormente o mesmo osso, o osso parietal direito. Aqui a gente tem outro caso que também havia fratura. Nesse caso, a reformatação tridimensional ajuda bastante, porque a gente consegue observar que há aqui uma fratura comprometendo a porção escamosa do osso temporal direito, e ela tem uma extensão em direção à sutura, em direção à sutura lambdoide. Então, a gente tinha uma fratura que comprometia tanto o osso temporal e apresentava ainda uma extensão para a sutura. Nas imagens axiais também era possível caracterizar isso, mas os achados talvez fossem um pouco mais discretos. Aqui a gente vê, é quase imperceptível, né? Na imagem, não sei se vai ficar muito nítido, mas esse ponto que está demonstrado aqui pela cabeça de seta é o local da sutura lambdoide do lado esquerdo, e aqui a localização da sutura lambdoide do lado direito. Então a gente vê que ela tem um certo afastamento diferente do que a gente observa à esquerda. Aqui na reformatação coronal também era possível caracterizar esse achado. Utilizando o MIP ajuda na avaliação de alguns tipos de fratura. Ele também ajudava nessa identificação. A gente vê o alargamento aqui assimétrico na topografia da sutura lambdoide do lado direito, que não era caracterizado aqui do lado esquerdo. Então, o MIP e as reformatações tridimensionais podem ser úteis e geralmente são úteis na avaliação de fraturas. E aqui cabe falar que algumas das porções mais finas da calota craniana são justamente as escamas temporais, as porções escamosas dos ossos temporais. Então são estruturas que a gente sempre tem que olhar com um pouco mais de cuidado também no exame, porque frequentemente são sítios de fratura, especialmente quando esse é o local do trauma. Outras estruturas que precisam ser avaliadas são as estruturas da face, procurando fraturas na face. É claro que se o paciente tem uma fratura na face, o ideal é que ele tenha um exame direcionado para avaliação de toda a face, para a gente conseguir enxergar essas estruturas melhor. Só que isso nem sempre acontece. Às vezes o paciente vem com trauma na face e às vezes o exame que é solicitado e é feito é um exame de crânio, e a gente precisa olhar mesmo nesse exame que não foi tão direcionado para a face, a gente precisa detectar alguma eventual fratura. Aqui, esse caso é o caso da mesma paciente que eu tinha apresentado antes, que apresentava um enfisema palpebral no nível um pouco mais, um pouco diferente desse que é apresentado aqui na imagem, e aqui é a mesma paciente, só que utilizando o algoritmo para osso. E nesse algoritmo para osso a gente enxerga que tinha um traço de fratura aqui, sem desalinhamentos significativos, comprometendo o aspecto mais superior da parede lateral da órbita esquerda. E aqui é um outro paciente que apresentava uma fratura comprometendo aqui o osso nasal direito, também sem desalinhamentos significativos. Sempre que a gente tem fratura, é importante falar isso, se tem ou não um desalinhamento entre as estruturas ósseas que foram fraturadas, né? Entre as extremidades ósseas da estrutura fraturada.
Outro passo importante na avaliação é procurar por fraturas nas mastoides, e o que ajuda bastante aqui é se você encontra um preenchimento assimétrico das células das mastoides de um determinado lado. É claro que nem todo paciente que apresenta um preenchimento assimétrico das células das mastoides tem uma fratura da mastoide, mas nesse caso aqui, quando a gente olhava com atenção, a gente via que tinha um traço aqui de descontinuidade comprometendo a mastoide direita. Então, quando a gente encontra preenchimentos assimétricos das células das mastoides, não necessariamente tem uma fratura, mas a gente vai olhar com mais atenção justamente à procura de fraturas. E aqui, inclusive, tinha até um preenchimento da cavidade timpânica do lado direito. É importante que a gente avalie outras estruturas da base do crânio à procura de fraturas. Aqui era um paciente de 37 anos, com história de queda da própria altura, que tinha uma fratura comprometendo o clivus, aqui para a mediana do lado esquerdo, também sem desalinhamentos significativos. Com o sinal da seta, a gente vê com mais facilidade. Esse é um outro paciente que apresentava várias fraturas aqui, inclusive na região da face, e mostra um outro local que a gente sempre tem que olhar com bastante atenção nos exames, que é a região dos canais carotídeos. Então, esse paciente tinha essa fratura comprometendo a parede anterior do canal carotídeo do lado direito, e sempre que a gente tem esse tipo de achado, obrigatoriamente a gente tem que entrar em contato com o pessoal que está lá na emergência, lá no atendimento, solicitando o retorno imediato do paciente ao setor para que a gente possa avaliar o que está acontecendo com a carótida aqui que fica dentro do canal. Então, nesse caso, tinha a fratura e a gente via um afilamento, um estreitamento da carótida do mesmo lado. Então, essa fratura pode ter uma evolução às vezes catastrófica, caso o paciente evolua com alguma redução significativa do calibre da carótida, ou mesmo uma dissecção completa ali da carótida, às vezes com uma obstrução completa. Então, a gente sempre tem que olhar nos casos de trauma, procurando por alterações que acontecem no canal carotídeo. É importante que a gente avalie ainda outras estruturas da transição crânio-cervical, e aqui eu estou me referindo principalmente às primeiras vértebras cervicais. Assim como no caso da face, às vezes a gente não tem um exame específico para avaliação da coluna. E às vezes pode ser o local em que a gente vai encontrar as alterações. Então, as vértebras, principalmente C1 e no mínimo uma parte da C2, sempre acaba aparecendo nesses exames, principalmente naqueles que são feitos por trauma, e é importante que a gente sempre procure por eventuais fraturas aqui na transição crânio-cervical. Nesse paciente havia uma fratura aqui comprometendo o processo odontoide da vértebra C2, inclusive com um desalinhamento ósseo. Então, aqui um resumo das alterações ósseas que a gente vai procurar: por fraturas do crânio, fraturas na face, fraturas nas mastoides, fraturas na base do crânio, e aqui lembrar principalmente de avaliar sempre os canais carotídeos, e fraturas na transição crânio-cervical. O que eu acabei não mencionando, mas que é importante falar também, é que em relação às fraturas da face, locais que são frequentemente fraturados são os arcos zigomáticos. Então, sempre tem que dar uma olhada nos arcos zigomáticos à procura de fraturas. Bom, na próxima etapa, a gente vai avaliar as estruturas extraaxiais. E aqui a pesquisa é direcionada basicamente para a avaliação de hematomas. Então, a gente vai procurar hematomas epidurais, hematomas subdurais e hemorragias subaracnoides. Então, aqui, os hematomas epidurais, eles frequentemente têm essa morfologia, que é uma morfologia chamada de biconvexa. A gente tem uma convexidade voltada para a calota e uma convexidade voltada na direção do parênquima encefálico. Eles podem acontecer em várias localizações possíveis, mas esse local onde esse paciente apresenta esse hematoma epidural é um local bastante característico, bastante comum, porque
a gente tem aqui, passando adjacente ao osso temporal, adjacente à tábua óssea interna, a gente tem um vaso importante, que é a artéria meningea média, e no caso de que o trauma tenha lesado a artéria meningea média, esse tipo de hematoma surge nessa região, que é um hematoma epidural, também chamado de hematoma extradural. Esse paciente tinha ainda outras alterações, mas o que eu queria destacar aqui é principalmente o hematoma epidural ou hematoma extradural. Outro tipo de hematoma é um hematoma subdural. Então a localização é diferente. Se lá a gente tinha uma coleção que ficava acima, externamente, superficialmente a dura mater, aqui a gente tem uma coleção que fica internamente ou profundamente em direção à dura mater, que é uma coleção subdural. E aqui é importante aquele conceito que eu mencionei, do que às vezes é chamado na literatura de janela subdural, mas que sempre acaba sendo útil para avaliação de hematomas extraaxiais. Então, esse aqui é um paciente que teve uma história de trauma, e essa é exatamente a janela que vinha, a janela que o técnico enviou para o sistema, quando a gente clicava lá no botãozinho do PACS de selecionar a janela e colocava ainda a janela para cérebro, esse era o exato janelamento que a gente tinha nesse exame. E a gente vê que não, é difícil de identificar aqui uma coleção subdural. E conforme a gente janela esse exame, utilizando aquilo que eu mencionei, que é a janela subdural, a gente consegue identificar que tem uma coleção subdural aqui do lado esquerdo. Então aqui era como a gente via antes e depois de fazer o janelamento. Existem valores específicos que são mencionados na literatura para esse tipo de avaliação, mas eu acho que a ideia aqui não é que você decore um valor, mas sim que você lembre de janelar o exame, sempre procurando de alguma forma deixar bem nítida essa distinção entre o osso e o parênquima encefálico subjacente. Com isso, a gente consegue identificar eventuais coleções hemáticas aqui adjacente à tábua óssea. Os hematomas subdurais têm essa morfologia característica, que é uma morfologia côncavo-convexa, então ela tem esse aspecto côncavo voltado aqui para o parênquima e o aspecto convexo voltado aqui para a calota craniana, diferente do hematoma epidural ou extradural, que apresentava uma morfologia biconvexa. Também é importante que a gente procure por hemorragias subaracnoides. Às vezes elas são de uma identificação um pouco mais fácil, como era esse caso aqui, que era uma criança que tinha tido uma queda recente. A gente identifica alterações nas partes moles superficiais, aqui na região parietal direita, e a gente tem esse foco hemático no espaço subaracnoide adjacente à região frontal esquerda. E esse tipo de alteração é aquilo que eu mencionei, que é a chamada alteração no local do contragolpe. Então, o golpe foi nessa região e é frequente que os hematomas subaracnoides, as hemorragias subaracnoides, aconteçam no local do contragolpe, como era o caso desse paciente. Nesse caso aqui, a gente viu o foco hiperatenuante, o foco hemático com uma certa facilidade, mas nem sempre é assim. Então, esse é o mesmo caso que eu apresentei do hematoma subdural, o mesmo paciente, mostrando que também tinha uma fina lâmina hemática aqui no lobo parietal direito. Então, esse tipo de alteração nem sempre é tão facilmente caracterizado. E janelar o exame utilizando aquilo que eu disse, que é a janela subdural, procurando diferenciar bem aqui as estruturas do parênquima das estruturas da tábua óssea, a gente acaba identificando de uma forma um pouco mais conspícua esse tipo de conteúdo hemático. Então aqui, recapitulando, em relação às lesões, às alterações extraaxiais, a busca é principalmente por hemorragias. Hemorragia epidural, hematoma subdural e hemorragia subaracnoide. Quanto à avaliação do parênquima encefálico, a gente procura, nesse contexto de trauma, principalmente alterações contusionais e lesão axonal traumática. As contusões, elas também
estão relacionadas àquele mecanismo de contragolpe que eu mencionei nos hematomas, nas hemorragias subaracnoides. Então, esses locais que estão apresentados aqui são locais comuns de a gente encontrar contusões traumáticas, e outros locais que também são comuns são nos polos temporais. O que acontece aqui? Essas alterações, as contusões traumáticas, assim como o nome indica, elas vão representar alterações decorrentes do impacto entre o parênquima encefálico e as estruturas ósseas cranianas adjacentes. Com isso, a gente já imagina que quanto maior for a irregularidade das estruturas ósseas naquele determinado local, maior vai ser a chance de que você tenha uma lesão do parênquima adjacente no caso de um trauma. Então, principalmente aqui as regiões frontobasais, elas estão adjacentes a um local de bastante irregularidade óssea no crânio. Então, por isso que é um local bastante comum de surgimento dessas contusões. E aqui a gente tem o conceito do contragolpe, porque frequentemente o local que o paciente bateu a cabeça é na região posterior, na região parieto-occipital, e isso faz com que, justamente por esse mecanismo de contragolpe, haja um impacto entre o parênquima encefálico e o osso adjacente, levando às contusões traumáticas. Então, lembrar que quando você está na etapa de avaliação do parênquima encefálico, você vai olhar tudo, obviamente, mas procurar sempre alterações nas regiões frontobasais e nas regiões dos polos temporais, que são locais frequentes das contusões traumáticas. Assim como em outros casos que eu apresentei antes, aqui também a gente tinha outros achados, mas o que eu queria destacar aqui era principalmente as contusões traumáticas. Outros achados possíveis no parênquima são as lesões axonais traumáticas, também chamadas de lesões axonais difusas. São lesões que acontecem principalmente em traumas de alta energia, então o paciente aqui frequentemente teve um acidente automobilístico, e algumas vezes pode haver uma dissociação importante entre a clínica e os achados radiológicos. Então, às vezes o paciente tem um rebaixamento importante do nível de consciência e, por outro lado, a gente não encontra tantas alterações na tomografia inicial desse paciente. Então, isso é bastante possível. Então, quando você avalia uma tomografia de crânio num paciente que veio por um contexto de trauma, por exemplo, um trauma automobilístico, não necessariamente você vai enxergar ali as alterações parenquimatosas que ele apresenta, porque as lesões axonais traumáticas, como eu mencionei, podem não ser caracterizadas principalmente nesse exame inicial. O exame que frequentemente mostraria essa alteração seria a ressonância magnética, muitas vezes mostrando áreas de restrição à difusão das moléculas de água nas localizações características das lesões axonais traumáticas, mas na tomografia a gente vai enxergar principalmente quando houverem focos hemorrágicos, focos hemáticos associados. Então, esses focos hemáticos, eles geralmente acontecem na transição entre a substância branca e a substância cinzenta, porque quando a gente está falando da lesão axonal traumática, o que acontece é uma lesão justamente pela diferença das densidades entre essas duas estruturas. Então, quando o paciente sofre o trauma, a substância branca apresenta uma velocidade, a substância cinzenta apresenta outra velocidade, e essas duas porções acabam separadas, acabam como que tosquiadas pelo mecanismo de trauma. E isso gera, então, essas hemorragias, esses focos hemáticos na transição córtico-subcortical. Que frequentemente tem esse aspecto alongado, como apresentado aqui. Então, às vezes, em determinadas regiões, pode ser que seja bastante parecido com as contusões traumáticas. Isso que está acontecendo aqui, nessa região, por exemplo, pode ser bastante parecido com uma contusão traumática. E o que ajuda muitas vezes é a localização. Então, você sabe que a contusão acontece mais comumente naquelas regiões que eu falei, nas regiões frontobasais e nas regiões dos polos temporais. E já as lesões axonais traumáticas podem acontecer na transição córtico-subcortical em áreas do parênquima que não estão próximos a regiões de grandes irregularidades ósseas adjacentes, como por exemplo aqui. Esse não é um local comum para uma contusão traumática, A gente não tem tanta irregularidade óssea aqui adjacente para esperar uma contusão traumática nessa região.
Então, isso vai te ajudar a diferenciar para uma lesão axonal traumática e não uma contusão traumática. Outro local que também é frequente de surgimento das lesões axonais traumáticas é no corpo caloso. Então aqui a gente não via nada óbvio, pelo menos pela tomografia, mas lembrar que o corpo caloso, tanto no aspecto anterior quanto no aspecto posterior, são locais em que a gente pode encontrar esse tipo de alteração. Aqui, recapitulando, então, em relação ao parênquima, a gente procura principalmente por contusão, então lembrar de olhar sempre polos temporais e regiões frontobasais e lesões axonais traumáticas, procurando sempre na transição córtico-subcortical ao redor de ambos os hemisférios cerebrais. E lembrar de olhar também o corpo caloso na pesquisa de eventuais focos hemáticos, que nesse contexto seriam justamente indicativos de uma lesão axonal traumática. Aqui eu coloquei o AVC e eu não vou falar em detalhes sobre isso, porque foi o tema da outra aula que eu apresentei, mas aqui é importante a gente sempre lembrar que quando você está avaliando a tomografia computadorizada de um paciente que veio porque apresentou um trauma recente, você sempre tem que procurar ali na sua avaliação tentar diferenciar se esse é um paciente que que teve um trauma e decorrente desse trauma ele teve o desenvolvimento das alterações intracranianas que você encontrou, ou se primeiramente ele teve outras alterações primárias intracranianas e decorrente dessas alterações ele teve a queda gerando o trauma. Então a ideia aqui sempre que você lembre que o paciente pode ter vindo por trauma, mas ele teve inicialmente uma outra alteração, então por exemplo, uma isquemia ou uma hemorragia intracraniana, e isso levou à queda. Ou o contrário, o paciente veio inicialmente porque teve uma queda e decorrente dessa queda foram geradas alterações no compartimento intracraniano que evoluíram, por exemplo, com uma isquemia. Então o AVC ele pode ser a causa ou pode ser a consequência do trauma em questão. E aqui um resumo de tudo que eu falei. Então, na parte inicial da avaliação, eu sempre olho utilizando a janela padronizada de abdômen que eu tenho no PACS, procurando por alterações superficiais, e essas alterações vão ser superficiais porque elas vão me guiar na próxima etapa do exame. Então eu vou pensar onde que eu vou olhar com mais cuidado para a pesquisa de fraturas, eu vou pensar que aquele foi o local do golpe e vou ficar de olho no que está acontecendo no parênquima no local do golpe e no parênquima no local do contragolpe, que é o local diametralmente oposto. Na segunda fase, a gente vai olhar as estruturas ósseas, preferencialmente com o algoritmo para osso, ou então, caso isso não seja disponível, com a janela para osso, seleciona a janela para osso e avalia as estruturas dessas regiões. Uma grande dica para avaliação das estruturas ósseas é a utilização de reformatações tridimensionais, ajuda principalmente na identificação de fraturas discretas. Na próxima etapa, a gente avalia as estruturas extraaxiais, procurando por hemorragias, e a gente lembra que, principalmente nos hematomas subdurais, em alguns casos de hemorragia subaracnoide, o janelamento do exame vai ser bastante útil para você chegar à conclusão da alteração. Depois a gente avalia o parênquima encefálico, procurando especialmente por contusões traumáticas nos polos temporais, principalmente, e nas regiões frontobasais, mas não unicamente nessas regiões, e procurando também por sinais de lesão axonal traumática. E o AVC sempre tem que estar em mente, porque a gente sempre tem que lembrar que esse paciente pode ter tido o trauma justamente por uma isquemia recente, e lembrar que pacientes que têm trauma podem desenvolver alterações intracranianas, por exemplo, grandes hemorragias com desvio da foice interhemisférica e compressão da artéria cerebral anterior, ou mesmo dissecções decorrentes do trauma, e isso pode gerar uma isquemia secundária. Então é importante que a gente avalie todas essas etapas e todas essas estruturas, seja na sequência que for a mais rotineira de cada um, mas que a gente sempre olhe todas as estruturas. Gostaria de agradecer pela atenção de todos e até a próxima.